Fala pessoal, eu sou o professor Marcos Cruz, estou com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu e vamos agora para mais uma correção da prova de legislação, dessa vez do IFAC TAIS nível E, do Instituto Federal do Acre aqui para vocês, prova acontecida agora recentemente, tá? Então vamos começar aqui já direto na questão 26, a primeira questão da prova de legislação, e vamos ler aqui a questão, tá? Determinado órgão público lançou edital interno com o objetivo de selecionar servidores públicos para ocuparem cargos em comissão, dando-se prioridade, conforme cláusula editalícia, para que fossem nomeados os idosos ou as pessoas com deficiência que já estavam lotados no órgão. Nesse caso, pode-se afirmar que a. O órgão público está promovendo uma ação afirmativa. B. É ilegal dar prioridade às pessoas com deficiência, pois elas não têm capacidade técnica para ocupar cargos em comissão. Gente, essa aqui, pelo amor de Deus, quem marcou essa aqui não merece ser aprovado, tá? Trata-se de política pública parcialmente correta, pois o edital deveria contemplar as mulheres, os afrodescendentes e os transgêneros, inclusive os que não estivessem lotados no órgão. Letra D. O edital em questão contraria os princípios básicos das políticas públicas. Se a gente for pensar nos princípios, legalidade, né? Moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, não vai ferir nenhum dos princípios, né? Pelo menos desses principais princípios que nós temos dentro da administração pública. Aí, dentro desse montante de questões que foram fornecidas, né, o que nós temos aqui é uma observação de uma ação afirmativa de fato, tá? Porque, inclusive, há leis, né, que permitem isso, que facilitam, que apoiam ações afirmativas. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, temos o Estatuto do Idoso, enfim, temos muitas leis, muito embasamento para poder, sim, ter ações afirmativas. Então, temos aqui que a letra A é a alternativa correta. Vamos para a questão 27, perceba que o texto é muito grande. Já deixo aqui para você a minha visão que a prova de docente, a parte de legislação, foi facílima comparada a essa. Apesar de no edital de docente terem mais pontos do que no edital de TAIS, a prova de TAIS foi muito mais distribuída pelo fato de terem 10 questões e no de docente serem apenas 5, né? Então, apesar disso, né? Mas não é só pela quantidade, mas o grau, o nível de dificuldade das questões eu achei bem mais forte aqui na prova de TAIS do que na prova de docentes, tá? Vamos lá. Com base na Lei Federal 9784 de 99, assinale o item que contempla um rol de legitimados como interessados no processo administrativo. A Lei 9784 trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tá? Então ele vai dizer para a gente aqui quem é considerado, quem é legitimado como interessado no processo administrativo. A. Pessoas físicas que iniciem o processo administrativo como titulares de direito ou de interesses individuais, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e as associações representativas no tocante a direitos ou a interesses difusos, as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos e interesses coletivos. Vamos lá. Essa questão, ela trouxe no item A, já vou explicando para vocês, tá? Ela trouxe 3 pontos que eu julgaria como errados, tá? O primeiro não seria tão errado. Primeiro que ele colocou somente pessoas físicas, são pessoas físicas ou jurídicas. Segundo ponto é que ele fez um trocadilhozinho, ele trocou dois conceitos aqui que confundem normalmente, tá? Por quê? Porque nós temos, organizações e associações representativas. Se são associações, não pode ser interesses difusos, são interesses coletivos. Tá? Então nós temos que ele colocou assim, as organizações e associações representativas no tocante a direitos ou a interesses difusos, não, aí é para pessoas ou associações legalmente constituídas, tá? Então, organizações, associações são interesses coletivos, pessoas ou associações são interesses difusos, diretos ou interesses difusos. Então ele fez essa troca aí bem minuciosa, um detalhezinho bem de escrita mesmo, conceitual, para confundir a gente. Então o item A está errado. Vamos para o item B. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo administrativo como titulares de direito ou de interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e as associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Olha aí, perceberam? Organizações e associações, direitos e interesses coletivos.
pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Então, agora sim, nós temos que o item está correto. Tá? Vamos só ver letra C e D rapidão para entender por que elas não estão corretas. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos e a interesses difusos ou coletivos, pessoas físicas ou jurídicas que iniciam o processo administrativo como representantes de direito ou de interesses econômicos, tá? Então, mais uma vez, ele deu uma misturada exatamente com aquilo parecido com o que eu coloquei no item A e ainda adicionou interesses econômicos também, que não vem ao caso, tá? Letra D, pessoas físicas ou jurídicas, perfeito, né? Que iniciam o processo administrativo como representantes de direito ou de interesses transindividuais. Isso não é mencionado na lei em momento algum, então vamos para frente. Questão 28. A primeira é responsável por estabelecer a direção a ser tomada com fundamento em evidências e levando em conta os interesses da sociedade brasileira e das partes interessadas, enquanto a segunda é a função responsável por planejar a forma mais adequada de implementação, as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de risco. O texto em destaque faz referência a política pública e governança, respectivamente. Todos sem respectivamente, então não vou ler isso, tá? A administração e a gestão, gestão e a política pública, governança e a gestão. Então vamos lá, gente. Para isso aqui, eu recomendo demais que vocês tenham lido antes um texto. Na verdade, aqui você precisaria ter como embasamento, você pode buscar em vários livros. No nosso mega aulão eu mencionei vários livros que você pode pegar como referência, materiais diversos também. Trouxe questões envolvendo diversos desses temas aqui da gestão pública, da administração pública. E vou mostrar para vocês aqui um texto do TCU que parece, assim, ficou muito na cara, parece que esse texto foi tirado de lá, tá? Porque, ó, no TCU, eu vou até colocar logo aqui, total, caso você queira acessar, tá? É esse QR Code que está no meio da apresentação, tá? Não é esse QR Code que está aqui abaixo, que você está vendo, é para você poder adquirir o nosso material de legislação, que é o melhor material que você vai poder encontrar aí de legislação, em que você vai encontrar PDFs, são as 10 principais leis que são cobradas em institutos federais e universidades federais, PDF, questões e vídeos explicando. Então, tudo direto ao ponto. Não estou explicando artigo por artigo, não. É aquilo que de fato cai. Então, você vai pegar nesse material aqui, vai ter acesso a tudo isso. Voltando aqui, no meio da apresentação, que você vai ver aqui, né, dentro dessa apresentação, esse QR Code vai levar você para esse site do portal TCU. Se você der um zoom aí, tiver pelo celular, pode dar um zoom que você vai conseguir enxergar, mas aponta o QR Code que você vai conseguir ver. Então, olha só o que ele fala. Relação entre governança e gestão pública. Enquanto a governança é a função direcionadora, a gestão é a função realizadora. A figura abaixo, que essa figura veio lá do TCU também, tá? Não foi eu que criei. A figura abaixo representa essas distinções de modo resumido. Enquanto a governança é responsável por estabelecer a direção a ser tomada, olha aí, ó. A primeira, olhando na questão 28, é responsável por estabelecer a direção a ser tomada. Quem é então essa? Ó, a governança é responsável por estabelecer a direção a ser tomada. Gente, a gente está começando com governança. Governança, a gente só tem letra D. E ele acrescenta mais, ó. A gestão é a função responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de risco. Ou seja, sem dúvida alguma, nós temos aqui a letra D sendo a resposta. Mas olha só como fica muito claro para a gente entender isso aqui dentro desse desenho, dessa figura que foi colocada, esse diagrama. A gente tem governança, ó a função dela, ó, avaliar, dirigir, monitorar, ou seja, é efetividade da economicidade. Já na gestão, a gente tem o planejamento, a execução, o controle, que está relacionado com a eficácia. Então, ó, nós temos a estratégia e aqui a accountability. Então, o que é a accountability? É um conjunto de mecanismos que permitem, que possibilitam que os gestores de uma organização possam prestar contas e serem responsabilizados, tá? Então, é aqui dentro desse conceito que está essa accountability. A gente tem estratégia, gestão, accountability, tá? Então, fechamos aqui esse tópico e vamos para a próxima questão, questão de número 29, tá? Vamos lá, questão 29. Acerca da impessoalidade e da moralidade, dois princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. Então, estamos falando de impessoalidade,
moralidade. O dever de moralidade e de impessoalidade abrange todas as funções do Estado, inclusive a jurisdicional. Guarda aí, tenha calma. Não vamos logo dizer, é letra A, tenha calma. Vamos lá. A prática do nepotismo, que é você trazer para um cargo ali alguém que é da sua família, alguém próximo, embora imoral, não viola a impessoalidade. Gente, o nepotismo é totalmente pessoal. Você vai contratar, você vai chamar para ser um cargo comissionado aquela pessoa que é da sua família porque ela é da sua família. Existiu uma pessoalidade, não é impessoalidade, ou seja, letra B totalmente absurda. O gestor público deve agir de forma amoral e pessoal, mas não pode agir de forma imoral e impessoal. Aqui nós temos dois termos que podem gerar uma confusão. Você pode pensar que são sinônimos, mas não. Amoral é aquilo que não é feito segundo a moral. E o que é imoral? Aquilo que é contrário à moral. Então, um é a ausência de e o outro é o contrário de, tá? Então, amoral, ausência de moralidade. E o que é imoralidade? É o contrário da moralidade, tá? Só para entender a diferença do conceito. Muito parecidos, são muito parecidos, mas são diferentes. Então, o gestor público deve agir de forma amoral e pessoal? De forma alguma, né? Tem que agir dentro da moralidade. Por mais que você não tivesse lido lá na Constituição, participado do nosso megalão, essa aqui dava para você eliminar. O gestor público deve agir de forma amoral e pessoal. Não, tem que agir de forma impessoal, de forma moral, tá? Não precisa nem terminar de ler. A impessoalidade é sinônimo de subjetividade, pois compete ao gestor público decidir quem é mais preparado para assumir uma função pública. Gente, olha só. Impessoalidade, ela vai para a objetividade. Na subjetividade, não há um critério objetivo, é justamente o contrário. Então, nós não temos impessoalidade, é uma pessoalidade. Você vai escolher a pessoa que você quer porque você quer. Se você determinar critérios, a pessoa precisa ter determinada formação, tantos anos de experiência, aí não vai ser pessoalidade, não vai ser subjetividade, vai ser objetividade. Então, nós teríamos, de fato, uma impessoalidade. E ela não é sinônimo de subjetividade. Então, podemos aqui claramente perceber que a resposta é a letra A, de fato, né? O dever de moralidade e de impessoalidade abrange todas as funções do Estado, inclusive a jurisdicional. Vamos para frente, questão 30. No processo administrativo federal, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando? Em quais situações? Apliquem jurisprudência firmada sobre a questão ou concordem com pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais? Não. Decorram de reexame de ofício? Perfeito, gente, perfeito. Nós temos na 9784 exatamente dessa forma. O que é esse reexame de ofício? Existem alguns processos que possuem a necessidade, após uma decisão de uma autoridade, que esse processo, quando ele é muito importante, quando ele tem um impacto social muito grande, que ele seja revisto por uma outra autoridade também. Então, seria uma etapa para garantir, vai rolar uma demissão, tem um caso aqui que tem um impacto muito grande. É interessante que esse processo ele passe por um reexame de ofício, tá? Então, numa situação como essa, o processo deve ser motivado. Tem uma motivação específica, tá? Como eu acabei de mencionar, então nós temos aqui letra B. Outro, flexibilizem ou eliminem deveres, encargos ou sanções, houver repercussão orçamentária ou econômica. Não, letra B, corretíssima, tá? Seguindo aqui, questão 31, eu acho que essa prova explorou pouquíssimo a 8.112, tá? E é estranho, né? É até estranho, ela explorou mais outras leis, não é muito comum, mas tá no edital, não tem problema algum. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a Lei 8.112, assinale a alternativa correta. A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Reintegração é um retorno, mas que aconteceu devido a uma invalidação de demissão. Então tá errado. O retorno do servidor estável é a recondução. Então não é reintegração aqui, tá? No nosso megalão falei muito bem sobre isso também. Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando ocorre inabilitação, estágio probatório. Mais uma vez, o conceito aqui é recondução. Ele colocou reversão, retorno do aposentado. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, de extinção, de criação de órgão ou entidade. Perfeito, tá? Item C, resposta sem dúvida alguma. A transferência, gente, viu transferência?
pode marcar errado porque não existe mais transferência 8.112. Há muitos anos a transferência não existe mais. Ascensão e transferência, viu? Pode cancelar esse item aí que tá errado. Questão 32. Após a invalidação judicial da demissão de Maria das Dores, ou Maria de las Dores para os mais íntimos, servidora pública federal, ela foi posta em disponibilidade, dada a impossibilidade de ser reintegrada ao cargo anterior que ocupava, que tinha sido extinto pela administração. Nesse caso, pode-se afirmar que, em até 6 meses do início do período de disponibilidade, Maria das Dores deverá ser aposentada compulsoriamente? Nananina, não. O retorno à atividade de Maria das Dores será feito mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e convencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado? Com certeza. Se você passou por uma situação como essa, né? Você estava lá em determinado cargo, teve uma demissão judicial, estava fora. Aí depois a sua demissão judicial foi invalidada. Você deveria retornar, tá? Através de uma reintegração. Só que o seu cargo não existe mais. Ele foi um cargo que foi extinto. O que é que acontece? Você tem que retornar à atividade, você tem que ser reintegrado em um outro cargo, tá? Você vai ser aproveitado em um cargo que seja similar, com vencimentos compatíveis e que tenha o mesmo nível de escolaridade, ou seja, que seja compatível com aquele que você exercia anteriormente, mas você não vai se aposentar. Maria das Dores, ou seja, a letra B é a correta, tá? Maria de las Dores não poderá retornar à atividade enquanto não for recriado por lei o cargo público anteriormente ocupado. Falso demais. Em até 5 anos do início do período de disponibilidade, Maria das Dores deverá ser aposentada compulsoriamente também. Nananina, não. Errado. Vamos para frente, questão 33. Acerca da estrutura organizacional dos institutos federais, assinale a alternativa correta. Gente, essa questão aqui é da Lei 11.892 de 2008, que trata da criação dos institutos federais. E também dá outras providências, tá? Letra A. Já vou lendo e comentando aqui com vocês. Ó. Os institutos federais são organizados em estrutura multicamp com proposta orçamentária anual unificada. Ele botou uma palavrinha bem parecida. É uma proposta orçamentária anual? Sim. Mas não é unificada, é identificada. Exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Então, ele trouxe uma palavrinha aqui para confundir a gente, tá? Os institutos federais terão uma reitoria composta por um reitor e 6 pró-reitores. São 5 pró-reitores, tá? Falamos muito sobre isso no nosso megalão. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo de carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior. Se liga nisso, porque não é de nível superior, é com nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. E isso desde que possuam no mínimo o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Pode marcar certíssima, letra C. Cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, show, perfeito, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, inclusive no que diz respeito a pessoal, nananina não, encargos sociais não. A parte que diz respeito a pessoal, gente, tá fora, tá? Tá fora daqui. 34. Nos institutos federais, os campos serão dirigidos por diretores gerais, nomeados pelo reitor, após processo de consulta à comunidade do respectivo campus. Nesse processo de escolha, o peso para a manifestação de servidores técnicos administrativos, esse aqui não tem chute, tá? Eu falei muito também sobre isso. Eu fiz uma live gratuita, inclusive, tá? Aqui no YouTube. E também dentro do Megalão, reforcei muito que o voto é paritário. Que significa, são 3 que votam, docentes, tais e discentes. Cada um fica com 1/3. Então, nós temos aqui letra C, 1/3. Essa questão aqui, ó, mamão com açúcar, tá? Questão 35. Questão também da 11.892, tá? São exemplos de finalidades dos institutos federais. Essa questão, eu julgo de toda a prova a mais difícil. Por quê? Porque nós temos aqui um jogo muito sujo, vou falar assim, sujo das bancas que colocam para confundir a nossa cabeça. Finalidades e objetivos, tá? Então, realmente, objetivos e finalidades são muito parecidos. Então, quando a gente está lendo, é muito complicado. Então, as finalidades estão lá no artigo 6º da 11.892 e os objetivos no artigo 7º. Então, eles são muito parecidos, mas eu vou dar um macetaço aqui para vocês. Ó, a finalidade, ela é mais abrangente.
os objetivos, eles são bem específicos. Ó, então perceba um negócio aqui na letra A. Você acha que isso aqui é bem específico ou ele é genérico? Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de curso integrado para o concluinte do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Gente, ó, isso aqui não é genérico, é bem específico. Então, é um objetivo ou é uma finalidade? Tá? Então, o objetivo é específico. Isso aqui é um objetivo. O que é que a questão está pedindo para a gente? Ó, finalidade. Então, esse é o macete que eu posso dar para você, porque aqui só dá para saber 100% memorizando. Tá? Letra B. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento. Eu nem terminei de ler a letra A, porque ele vai ter lá na segunda parte, ó, finalidade. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino, tá? Letra B. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade, qualificar-se como centro de referência de apoio à oferta do ensino nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação, olha só, oferecendo capacitação técnica, atualização pedagógica aos docentes da rede pública de ensino. Olha só a especificidade, ou seja, não é finalidade, é objetivo. Estimular e apoiar o processo educativo que leve à geração de trabalho, renda, emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local, regional, ministrar educação profissional, ó, isso aqui a gente já tinha visto, né? Ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de curso integrado. Então, isso aqui é objetivo. Essa parte de estimular e apoiar processos educativos, perceba, isso aqui ele é mais abrangente, é mais genérico. Então, isso aqui é uma finalidade. Só que ministrar a educação profissional técnica, isso aqui é objetivo. Então, o item C está errado também. Vamos agora ver o item D. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o processo, o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica. Letra D é a alternativa correta, tá? E aqui nós finalizamos esse vídeo, espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. O que é que você achou dessa prova? Achou fácil? Achou difícil? Deu para gabaritar? O vídeo, você participou do nosso mega aulão? Você já conhece os nossos mega aulões? Gostaria de participar? Deixa aqui nos comentários que a gente vai interagindo. Quero conhecer você. Se você ainda também não me segue, me siga lá no @marquescruz. E se você quer adquirir nosso material, gente, tá aqui, ó, QR Code, tá? Link também tá na descrição. Legislação aplicada aos institutos federais e universidades federais. Um material excelente, garanto a vocês, tá bom? Então é isso. Até um próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau. Sucesso.